Estamos aqui na segunda live de Teteu, hoje para falar sobre a história do futebol, certo? Futebol que foi meu tema de pesquisa na universidade, quando eu estava me formando em História. Quem chegou aí? Manuel Tadeu, gente, sangue bom, Manuel. Galera, quando eu estava me formando no curso de História, eu fiz uma monografia sobre a história do futebol baiano, como foi que o futebol baiano começou aqui em Salvador, aqui no nosso estado. Para poder estudar isso, eu estudei um pouquinho também sobre a origem do esporte como um todo. Como sou professor de História, é um assunto que eu gosto bastante, Guilherme Júnior está na área, salve Gui, certo? Diogo Silva também, ó. Diogo é treinador de futebol, amigo meu, que está trabalhando lá nos Estados Unidos, certo? Então, como tinha que estudar um pouco sobre a história do mundo todo, a história do esporte, trouxe aqui para a gente trocar uma ideia com vocês, a gente entender um pouquinho mais sobre a história do futebol, tanto no mundo, mas principalmente aqui em Salvador, aqui na Bahia e talvez aqui no Brasil. Porque se você entende de Bahia, você entende de Brasil, isso é uma coisa óbvia para mim, né? Beleza? Tem PDF da monografia, eu posso disponibilizar. Na verdade, eu tenho um PDF, eu tenho um artigo. Minha monografia mesmo eu perdi, porque, enfim, em uma confusão lá com o meu computador, eu perdi esse arquivo. Tenho que ir na universidade buscar, certo? Mas depois eu posso disponibilizar, tranquilo, para vocês aí, para quem quiser, tiver curioso para ler, beleza? Então tudo começa, eu fiz até umas anotações aqui, ó. O futebol no mundo ele tem várias origens, né? O esporte como um todo, ele tem várias origens e cada uma vem de um lugar diferente do mundo. Muita gente diz que o futebol ele tem possíveis origens no Egito. No Egito tinha um esporte lá, né, que era para chutar, na verdade era para chutar a cabeça dos inimigos. Então quando o egípcio, lá na época das pirâmides, né, derrotava o inimigo, ele arrancava a cabeça e ficavam chutando a cabeça desse inimigo, e diz que daí começou esse esporte, né, lá no Egito. Os maias e na China também tinham esportes parecidos com esses, né, de você pegar um objeto redondo e chutar esse objeto de maneira diferente. Os maias, eles tinham uma coisa que era meio parecida com o futevôlei, que eles chutavam essa bola por cima de um arco, né? Então, são várias origens que remetem até antes de Cristo sobre como o futebol surgiu. Por outro lado, o futebol como a gente conhece, o futebol moderno, vamos dizer assim, ele tem a sua origem na Inglaterra, mais precisamente ali no final do século XVII e início do século XVIII. Para quem não manja dos séculos, o século XVIII são os anos de 1700, certo? O século XIX são os anos de 1800. E manhã tá online. Daqui a pouco manhã manda uma pergunta constrangedora para mim. Ela tá aqui dando risada. E aí, galera, o que acontece? O que vai acontecer aí? A partir do momento que os ingleses começam a praticar o futebol, e era uma parada meio entre futebol e rugby, sabe? Rugby, futebol americano, a galera segura a bola e sai correndo, tipo uma bandeirinha. Pois bem, então o objetivo antes era pegar a bola de um lado do campo e atravessar o campo com essa bola. Parecido com o rugby, com o futebol americano, mas em geral a galera chutava a bola, né? Com o passar dos anos, vão se criando regras para os esportes. E esse esporte inglês, que era a mistura do futebol com o rugby, ele se divide e vira o futebol com o pé. Daí futebol, fute do inglês pé, né? Olha aí minha cultura inglesa funcionando muito bem, né? A cultura inglesa aqui, que eu fiz cultura inglesa, minha mãe pagou cultura inglesa pra mim. Então fute quer dizer pé, ball quer dizer bola, certo? Então, bola gato quer dizer uma posição sexual, pensei comigo, certo? Então, eles começam a dividir as paradas. Então, daí surge o rugby e surge o futebol que a gente conhece, certo? Que é o nosso futebol. Pô, é isso mesmo, eu sou poliglota, domina aí essa arte aí, pega a visão do trocadilho, certo? Resultado, a partir do momento que os ingleses escrevem as regras e passam a praticar o futebol do jeito que te conhece hoje, num campo, 11 de cada lado, certo? Só pode pegar a bola, só pode chutar a bola com os pés, não pode usar as mãos, só que pode usar a mão é o goleiro, etc. Isso tudo, né? Vão se tornar as regras do futebol. E lá na Inglaterra é criado o Football Association, que é a associação das pessoas que praticavam o futebol. Isso. Quando vai chegar a parte que o Bahia é maior que o Vitória? Não vai chegar não, porque eu sou Vitória, só por isso. Se fosse Bahia talvez eu dissesse. O que acontece?
A partir do momento, aí a gente precisa ir para a parte da aula de história mesmo. No final do século, no início do século XIX, a Inglaterra, os britânicos, a Grã-Bretanha da rainha da Inglaterra, né, que acho que é a mesma até hoje, não sei, ela é imortal, né, acho que ela tem uma parte com os egípcios, porque ela virou uma múmia. E o resultado é o seguinte: a partir do momento que o grande império inglês ele tem presença, se não através de colônias, mas em presença comercial com diversos outros países do mundo, eles começam a levar a prática do futebol para vários países. Por quê? Porque muitos países, muitos lugares vão ter empresas inglesas existindo lá. E esses ingleses que vão para lá vão acabar praticando futebol. Lá na Inglaterra, o futebol era um esporte meio de classe média, certo? Então, como ser um esporte de classe média, esses trabalhadores que iam para outros países acabavam trazendo o futebol junto com eles, as bolas, os uniformes, o livro de regras, para poder explicar para a galera e a galera poder jogar bola junto com eles, certo? Aqui no Brasil, mais precisamente lá em São Paulo, o futebol começa com um filho de ingleses que foi fazer intercâmbio, né? Hoje a gente manda, a galera vai para Irlanda, né? Antes dava para mandar para Londres, que é mais caro. E aí mandou Charles Miller foi estudar na Inglaterra, volta, né? E traz com ele os livros de regras e sabendo, né, trazer e sabendo praticar o esporte. Charles Miller chega lá em São Paulo e em São Paulo vai se popularizando a prática do futebol. Aqui na Bahia, certo? Vai ser um cara chamado Zusa Ferreira. Zusa, que por muito tempo o troféu Zusa Ferreira era o troféu dado para o melhor jogador do Campeonato Baiano, né? Índio já ganhou esse troféu, o Wesley Pitbull, Neto Baiano. Alguns jogadores aí icônicos do nosso futebol baiano já ganharam o troféu Zusa Ferreira. E Zusa Ferreira é o cara que trouxe o futebol para a Bahia. Ele também era filho daqui da elite local, né? Foi estudar na Inglaterra, voltou e trouxe o futebol para a Bahia. E aí acontece uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: eu falei que na Inglaterra o futebol era um esporte de classe média, né? Então ele já era um esporte bem popular. Nonato também já ganhou o troféu do Zusa Ferreira, muito bem, certo? Então esse esporte ele vai se popularizar na Inglaterra através da classe média. Aqui no Brasil o futebol vai se popularizar entre as elites brasileiras. A pequena burguesia que existia aqui, os filhos lá da galera dos ingleses que vieram para cá, etc. Essa galera toda vai começar a jogar futebol. E os clubes de esporte vão adotar o futebol. Porque antes aqui na Bahia, o grande esporte dos clubes era o remo e o cricket. O cricket é uma maluquice. Eu nunca consegui entender uma partida de cricket. Vamos aqui ser sincero. Eu sei que fica o maluco com um taco para rebater, mas não rebate igual o beisebol. Ele tem que defender uma casinha que os outros têm que derrubar, acertar a bolinha na casinha. E o outro cara tem que rebater. É um esporte meio louco, eu nunca entendi o cricket, mas era popular aqui em Salvador, inclusive. Junto com ele, esse sim é um esporte que dá para entender, porque é uma corrida, é o remo. O remo era sucesso, o remo não tinha igual, certo? O remo, ele era o grande esporte brasileiro, as pessoas adoravam assistir as regatas do remo. Aqui na Bahia, em específico, o remo era muito popular na Cidade Baixa. Até hoje, os clubes de remo ficam lá na Ribeira, né? O Itapajipe, o São Salvador, o Santa Cruz e o Vitória. Inclusive, é nesse contexto que o Esporte Clube Vitória é fundado. O Esporte Clube Vitória, né? Um dos clubes mais populares aqui do estado. Ele vai ser fundado em 1899, final do século XIX, início do século XX, né? Como um clube de cricket e depois um clube de remo. O Esporte Clube Vitória, ele nunca teve como objetivo a prática do futebol. A prática do futebol vai ocorrer um pouco depois, lá no início do século XX, quando o esporte vai ganhando força aqui na cidade. Certo? Amanhã passando. Certo? E aí o futebol baiano, ele vai ter uma característica parecida com o do futebol brasileiro, que é dessa coisa dos clubes sociais. Então era um esporte das elites. Não era como hoje, que você tem um esporte popular.
e que todo mundo pratica, desde dos mais pobres até os mais ricos. Tranquilo? Isso é importante pontuar, por quê? Porque a gente vai precisar entrar dentro de um debate sobre questões de classe e de raça para entender o futebol. E também já fica uma dica para geral aí. Toda vez que a gente vai discutir história, a gente vai acabar tendo que passar pelo debate de classe e pelo debate de raça. Porque a nossa sociedade, ela tem uma desigualdade social muito grande e tem também uma desigualdade racial muito grande. A gente tem que conviver com o racismo e tem que conviver com o classismo, não tem para onde correr. E aí como é que o futebol baiano, o futebol brasileiro vira o futebol que a gente entende hoje, né? Vira esse esporte tão popular que nem nós temos hoje. O futebol baiano, ele vai passar por um processo de popularização através dos mesmos clubes que eram excludentes das pessoas. Olha amanhã voltando. Comendo maçã. Presta atenção na aula, desgraça. Gostei, Magno, obrigado. Parei aqui um pouquinho porque tocaram aqui na porta. Deixa eu perguntar se tá tudo bem. Tá tudo bem, certo? Voltando, senhoras e senhores. Então a gente tem que fazer o debate sobre raça e classe. O que acontece? O futebol baiano, ele vai se concentrar no futebol brasileiro como um todo. Estou usando a Bahia como exemplo, mas isso é um padrão. Isso também aconteceu no Pará. Isso também aconteceu em São Paulo, isso vai acontecer no Rio Grande do Sul, isso vai acontecer no Rio de Janeiro, certo? O esporte ele vai se concentrar nas elites da cidade, principalmente na galera que tinha contato com pessoas da Inglaterra ou que foram estudar na Europa, certo? Esse esporte, então, ele vai crescer entre as elites brasileiras e as elites vão usar o futebol meio como maneira de se diferenciar das classes populares. Como todo mundo não conseguia jogar futebol, então jogava futebol quem tinha grana, quem tinha essa condição financeira melhor. Isso é um fato muito importante para a fundação dos clubes. Muitos clubes que hoje a gente fala, tal time é o time das massas, tal time é um time popular, não nasceu como time popular, e sim se popularizou durante o seu caminho. E isso é exatamente a história do Bahia e do Vitória, aqui em Salvador. São dois clubes que nascem das elites baianas e depois vão se popularizando. É importante colocar o seguinte, acho que quase ninguém sabe disso, né? Mas o Campeonato Baiano, por muito tempo, ele foi houveram dois campeonatos baianos, não só. O que acontece? Clubes como o Bahia, os clubes mais antigos do futebol baiano são Baiano, né? Internacional, que reunia pessoas do mundo todo, um time chamado São Paulo, que era formado por trabalhadores paulistas que estavam aqui, e o Baiano e o Vitória. Vitória, Baiano, São Paulo e Internacional. Esses quatro clubes vão fundar a Liga Baiana de Desportos, né? Vão se juntar lá porque eles tinham várias atividades, inclusive o Baiano, mais na frente vai se tornar o Clube Baiano de Tênis, que é de Salvador. Provavelmente já ouviu falar do Baiano de Tênis, né? E o Baiano de Tênis, mais tarde, vai dar origem ao Esporte Clube Bahia, né? Então, olha só como as coisas vão acontecendo. Isso tudo no iniciozinho do século XX, 1899, 1900, 1901. Beleza? Essa galera vai estar lá fundando o futebol baiano e isso vai se repetir em diversos outros estados. Baiano, que é do Clube Baiano de Tênis. Muito bem, César. Eu vi agora seu comentário e é bem isso. Primeiro ele vai ser baiano, lá na Barra, certo? O Vitória é do Corredor da Vitória, por isso esse nome. O Internacional era de trabalhadores estrangeiros e o São Paulo de trabalhadores paulistas. Todo mundo concentrado ali na região do Campo Grande, Vitória, Graça e Barra, certo? E por sinal, até hoje, onde mora a gente rica aqui em Salvador, mora nesses locais, beleza? Então, esses clubes que tinham características racistas e classistas, ou seja, não podia ser frequentado nem por pessoas pobres, nem por pessoas negras, vão começar o futebol baiano. E aí entra uma coisa maravilhosa no nosso futebol, que é o Baba. O Baba, ele vai ser fundamental na luta contra o racismo no futebol. O que acontece? Existiam 4 campos, eu até anotei aqui, não, 2 campos. 2 campos onde era permitida a prática do futebol
pelas autoridades, certo? Era um campo, no campo da Pólvora, ali onde tem o Fórum Rui Barbosa hoje, de fato era um campo, o campo da Pólvora. E lá no campo da Pólvora as pessoas podiam praticar futebol. Um outro campo era o campo do Rio Vermelho, ali onde hoje é a Mariquita, naquele pedaço ali do Rio Vermelho, tinha um outro campo onde também tinha corrida de cavalo. Então a pista, né, da corrida de cavalo era um semicírculo, parecido com a pista olímpica hoje, que tem lá no estádio de Pituaçu. Certo? Ali tinha corrida de cavalo e o gramado central, onde os cavalos não pisavam, era jogado futebol. Só era permitido jogar futebol nesses dois lugares. Mas o que acontecia? Tanto o campo da Pólvora quanto o campo do Rio Vermelho, eles eram abertos. Então a população em geral, as pessoas mais pobres, aqui em Salvador, por exemplo, eles começaram a ver o povo jogando futebol e cá para nós. Jogar futebol não é uma missão tão difícil. Entender as regras do futebol não é tão difícil, principalmente se você vai pegar um baba. Então, basicamente, o que é o futebol? 2 traves, uma de cada lado. Alguma coisa que você possa chutar e que já foi guri no intervalo da escola. Já jogou bola com lata, com tampinha, com garrafa de Yakult, com bola de meia. Então, muita coisa pode virar uma bola. E aí a galera começou a jogar. Chegava na rua, armava uma trave, outra trave, pegava alguma coisa para chutar e rolava o baba. E o baba, ele é o grande motor da popularização do futebol no Brasil. Porque o baba, pelado, enfim, essas coisas fizeram com que o esporte fosse se popularizando, certo? É justamente através desse momento que as camadas populares começam a jogar futebol, que o futebol no Brasil, ele cresce e se desenvolve. Aqui na Bahia, especificamente, vai crescer tanto que as camadas populares vão fundar um time. Esse time é o Esporte Clube Ipiranga. O Ipiranga amarelo e preto, certo? Vai ser o primeiro time do Brasil a aceitar pessoas pobres e pessoas negras. Pois é, apesar do Globo Esporte, diversos livros falarem que foi o Vasco da Gama, mas o Vasco lá do Rio aceitou negros em 1920. O Ipiranga foi fundado por pessoas negras e ele é de 1906. Em 1907, o Ipiranga já tem um time e resolve disputar o campeonato baiano com a galera que fundou o clube. Inclusive, muitos fundadores do Ipiranga também são fundadores do Bloco dos Filhos de Gandhi. Olha só, tem uma ligação muito forte aí entre o Gandhi e o Ipiranga. Uma galera que trabalhava no Ipiranga, que é filho dos fundadores do Ipiranga, vão ser depois fundadores do Bloco Filhos de Gandhi, porque são 2 clubes que têm a sua origem lá no Porto de Salvador. O Porto de Salvador... Muito obrigado aí pelos elogios. O Porto de Salvador, os estivadores são responsáveis por essas dois grandes feitos da cultura baiana, que é o Bloco dos Filhos de Gandhi e também a fundação do Esporte Clube Ipiranga. Então o Esporte Clube Ipiranga, ele vai ter o apelido de o mais querido. Por que é o mais querido? Né? Porque ele era o clube popular. Era o clube onde as pessoas se viam. Era o clube em que tinha pessoas negras jogando. E isso vai ser um diferencial muito grande para que as pessoas olhem para o futebol e pensem, pô, dá para mim. É um esporte que eu quero praticar. É um esporte legal. É um esporte interessante. E isso vai fazer com que todo mundo se concentre bastante na prática do futebol. O Ipiranga, ele é maravilhoso. Por outro lado, o Ipiranga vai enfrentar muito racismo, né? Então, jogar futebol hoje, nas favelas do Brasil, é fundamental como elemento de resistência das comunidades negras do nosso país. Por muito tempo foi negado as pessoas negras, inclusive, pegar o baba, jogar futebol. Então, se você é negão, se você é negona e você quer jogar bola, jogue bola, porque teve gente que lutou pelo direito das pessoas negras jogarem futebol. Pelé só é possível porque em algum momento pessoas negras se rebelaram, desafiaram a lei e foram jogar bola. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou até com o meu texto aqui da monografia. Existia uma lei que proibia o futebol de garotos. Futebol de garotos era o baba, certo? Então, o futebol de garotos, o baba, ele vai ser proibido nas ruas de Salvador. Muita gente vai escrever por jornal de notícias. Dizendo que era impossível ter paz nas ruas
com esse futebol de garotos. Olha só, o que é o futebol de garotos? É o futebol que não tinha uniforme, juiz, que não era no campo. Era o futebol que era jogado nas ruas. Com o passar do tempo, vai começar a ser proibido se jogar futebol nas ruas, principalmente porque o futebol de garoto. Futebol de garotos que a gente vai evoluir e vai virar o nosso baba, né? O termo, inclusive, o termo baba não tem assim uma origem histórica consensual, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Mas o termo baba, ele vem de uma variação africana, né? Então, meio que é como a galera que jogava futebol era a galera ex-escravos, filhos de escravos. Baba era uma coisa relacionada à bola. Esse é o mais aceito, né? A palavra baba, ela se relacionava com bola, jogo de bola. Então, pegar o baba era pegar a bola, era jogar bola. Certo? Os jornais da época chamavam o baba de futebol de garotos, que nem eu já falei. E por aí vai, né? E aí cada lugar do mundo vai ter sua designação, né? Pelada e por aí vai. Futebol de garotos era o futebol que só era falta se saísse sangue na língua. Calma que a gente vai chegar lá. Resultado, os babas vão ser proibidos. Eu trouxe até uma carta aqui, ó, de um morador da Graça que escreveu pro Jornal de Notícias da Bahia, que fala sobre o futebol, um baba que estava tendo na rua dele, e que ele estava incomodado, então ele pedia que as pessoas, que a polícia fosse lá acabar com esse baba, tirar aqueles caras da rua, e que ele dizia, é impossível ter concentração e ter paz dentro da minha residência. Os garotos que jogam bola aqui na minha rua incomodam bastante, além de usarem trajes mínimos para a prática do esporte. Homens negros, suados, sem camisa, fazem com que seja, inclusive, difícil tirar as minhas filhas da janela. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, olha os negão malhado, bonito pra porra. As filhas do playboy, do coroa, queria ficar vendo os negão sem camisa jogando bola, e o coroa tava exclamando na polícia tirar os negão da rua, porque o negão tava muito deliciante, tava suadão, né? Cheio de cremosidade. E aí, o cara queria acabar com o baba lá na Graça, né? O mais legal é que, após o Ipiranga começar a ter times competitivos e, de fato, enfrentar esse racismo da época, ele sozinho não vai conseguir derrotar o racismo, né? O racismo é sempre um processo super curioso e super difícil de ser superado. Mas algumas coisas, o racismo fica muito engraçado, né? Como esses homens negros maravilhosos. Eu só lembrei de Kleber Machado narrando o jogo, né? Esses negros maravilhosos tocando a bola, né? Você vê que o lance dos negros maravilhosos, ele é antigo. Ele não começou agora não. Há muito tempo que os negros tocando a bola fazem senhores ficarem com a boca cheia de água, né? Mas sim, voltando para a parte do futebol, beleza? O Ipiranga, então, ele vai ser excluído do Campeonato Baiano, porque vão colocar uma questão de renda mínima para jogar o campeonato. Como o Ipiranga é um clube popular, ele não tinha essa grana para se inscrever. O Ipiranga, então, ele vai se juntar com outros clubes de origem popular da cidade, que nenhum mais hoje existe, né? Mas principalmente o Santa Cruz, que depois vai virar um clube, que era um clube só de remo, mas tinha outro time de futebol da época, e vão fundar a Liga Brasileira de Desportos. Então, a Bahia tinha a Liga Baiana de Desportos. Essa Liga Baiana abrigava esses clubes sociais, esse clube da elite. E as outras pessoas vão se juntar ali na Liga mais popular, que era a Liga Brasileira de Desportos, que é onde estava o Ipiranga. Se a gente for buscar os jornais da época, e aí vocês podem, inclusive, façam isso quando a quarentena acabar, vão lá na Biblioteca Central de Salvador e tem um setor de jornais antigos. Para quem gosta de história, pode ser um passeio maravilhoso pegar os jornais, tem jornais desde o início do século XX até os de hoje, para dar um saque nas notícias. Então, o jornal mais popular da época era o Jornal de Notícias, Jornal de Notícias da Bahia. E lá saíam, já tinha a página esportiva, né? E saíam os resultados dos campeonatos.
E era tranquilo, assim, você lia isso no Diário de Notícias, bem tranquilo, que era o seguinte: saíam dois resultados de jogos, né? Os jogos da Liga Baiana e os jogos da Liga Brasileira. Os jogos da Liga Baiana eram chamados de Liga dos Brancos. E os jogos da Liga Brasileira eram chamados de Liga dos Pretinhos. Justamente porque um campeonato só tinha pessoas brancas e no outro campeonato eram aceitas pessoas negras. E aí cai, inclusive, uma reflexão aí sobre a galera que não tá ligada direito dos processos de racismo, fala besteira de racismo reverso, etc. Na Liga dos Brancos, era proibida a presença de pessoas negras. Proibido. Na Liga dos Pretinhos, não era proibido que branco fosse jogar. Isso é super importante, viu? Então, apesar de terem duas ligas, só uma liga era excludente. A outra liga não era excludente. A outra liga, ela era inclusiva. Podiam jogar pessoas de várias raças na Liga dos Pretinhos. Mas na Liga dos Brancos, só podia jogar quem era branco. Então fica aí atento que a história nos dá dicas pra gente não falar besteira. Beleza? Mas aí, voltando agora um pouquinho para a parte esportiva da parada. O Ipiranga, ele vai incomodar muito os clubes baianos. Mas quando é que o futebol baiano ele vai ganhar assim uma cara mais parecida com a que tem hoje? Vai ser mais ou menos ali na década de 20. Em 1914, o Brasil ganha o seu primeiro campeonato, certo? A primeira seleção brasileira, ela vai datar de 1914. Que vai ganhar um campeonato sul-americano. Todos os anos 20, depois que o Brasil vira campeão sul-americano de futebol, nos anos 20, o esporte vai crescer muito, vai crescer demais aqui no Brasil. E isso vai fazer com que vários clubes resolvam se dedicar mais ao esporte. Aqui na Bahia, vão ter esses dois clubes que vão rivalizar muito, o Ipiranga e o Vitória, certo? Ainda tanto Ipiranga quanto Vitória como clubes amadores. As pessoas que jogavam no Ipiranga e jogavam no Vitória não jogavam por serem atletas, jogavam por fazer parte do clube, que era tipo um campeonato de bairro, né? O Ipiranga era o time de coração do Mestre Pastinha, verdade. E Irmã Dulce também é de Ipiranga. Três baianos famosos assim que eram Ipiranga: Mestre Pastinha, Irmã Dulce e Jorge Amado. Os três torciam para o Ipiranga. Não à toa, o Ipiranga por anos e anos era o mais querido, era a maior torcida do estado da Bahia. Não era nem do Bahia nem do Vitória, e sim do Ipiranga, certo? Resultado: nos anos 20, isso começa a se popularizar muito. Em 1930, vai acontecer a primeira Copa do Mundo, lá no Uruguai. E o Uruguai vai ganhar, certo? Então, em 1930, com a primeira Copa do Mundo, já tinham muitos atletas profissionais. E isso vai fazer com que o futebol ganhe um status no nosso país. Resultado: o Vitória vai se afastar do futebol nesse período, justamente porque o Vitória tem essa característica elitista, tinha essa característica classista, racista, é um time escroto. Vamos fazer a autocrítica aqui. Hoje em dia ainda porque Paulo Carneiro é presidente e eu odeio Paulo Carneiro. Tá ligado? E outros dois clubes, também por conta da popularização do futebol e de achar que o futebol não era mais um esporte de elite, vão se afastar da prática do futebol. Que clubes são esses? A Associação Atlética da Bahia, que até hoje está lá na Barra, perto do Porto, e o Clube Baiano de Tênis, que na época era só Clube Baiano. Esses dois clubes também vão extinguir as suas áreas de futebol, certo? Então vamos dizer assim que aqui dentro não se pratica mais futebol. Resultado: pessoas que frequentavam o Baiano de Tênis e a Associação Atlética vão se juntar em 1930, certo? E vão resolver criar um novo clube de futebol. Que clube é esse? O Esporte Clube Bahia. Então, o Bahia é um time criado para a disputa do futebol profissional, certo? Então, em 1931, né? 1º de janeiro, se não me engano, eu acho. Enfim. O Bahia, então, vai ser fundado em 1900, vai ter as suas atividades inauguradas em 1931 para a prática do futebol. E isso vai ser um empurrão muito grande para o futebol baiano, certo? Alguns times baianos que são famosos e que a gente não sabe de onde é que veio. Primeiro, o Galícia.
Lembra que eu falei que o futebol ele foi popularizado pelos ingleses? Então, quem era inglês, que morava aqui, jogava futebol, etc. Mas a Bahia também tem uma colônia espanhola muito grande. Os espanhóis, por sua vez, decidem que também terão seu time, né? Já que a maioria dos times eram elitistas e existia o clube espanhol. Aliás, até hoje existe o clube espanhol. Então, os espanhóis resolvem se juntar e criar um time de futebol, também nessa época dos anos 30, que é o Galícia Esporte Clube, certo? Que também vai se tornar um time bem popular aqui em Salvador, na época que o Campeonato Baiano era o grande campeonato que os clubes disputavam. O Galícia, ele vai ter destaque, ele vai ganhar campeonatos, etc. O mais legal é a gente perceber que o futebol da Real Sociedade Espanhola, muito bem, Jean Cruz, certo? Então, o Galícia, ele vai ser fundado por os imigrantes espanhóis, inclusive os espanhóis que vivem aqui em Salvador, em geral, né? Existe uma tradição dessa galera, muitos deles vêm da região da Galícia, lá na Espanha. Então, como tem muitos galegos, ó, o galego, como tem muitos galegos aqui em Salvador, então o time dos espanhóis vai se chamar Galícia, né? Um outro time que a galera sempre pergunta sobre é o Leônico, né? O Leônico é um clube de empresários. O Leônico tem uma galera que tem uma saudade do Leônico, etc. Mas o Leônico era tipo um doce mel, tá ligado? Nunca foi um time assim, com grandes origens, com grandes histórias. Era um time muito simpático. Porém, era um clube assim, de empresário, pago para existir. Não tinha assim uma história, sabe? Então, tanto que logo, pouco tempo assim, o Leônico acabou. Então, ele nunca foi um clube de grande expressão. No interior da Bahia, nós temos um clube de grande expressão, certo? Que é o Fluminense de Feira e a Catuense. E aí é legal a gente falar um pouquinho sobre eles dois, né? O Fluminense de Feira vai ser a grande força do interior por muito tempo, né? Se eu não me engano, é o time do interior com mais títulos baianos, o Fluminense de Feira. E a Catuense, porque a Catuense foi um clube por muitos anos que revelou muitos jogadores, principalmente para o Bahia. Então o Bahia, que é campeão brasileiro em 1988, vão ter vários jogadores que vieram da Catuense, dentre eles o principal, que foi o Bobô, né? Bobô, ele não é da base do Bahia, Bobô é da base da Catuense. Ele jogou 5 anos na Catuense e depois foi pro Bahia e, enfim, se tornar um, sei lá, se não o maior ídolo do Esporte Clube Bahia, né? E aqui o Campo da Graça. Nos anos 50, a gente já pensando, abraço para Blumen... Eu tô até com medo de falar e alguém rimar, né? Mas vamos lá, Blumenives, salve Blumenives, o pessoal tá nas áreas aí, certo? Zanato e Bobô, muito bem, e o Derico, certo? Então, Zanato e Bobô vieram lá da Catuense, que por muito tempo foi esse clube de jovens jogadores revelando muita gente no futebol baiano. O futebol baiano, então, ele vai ter um outro grande marco na sua história, que é em 1951 é inaugurada a Fonte Nova. A Fonte Nova, então, que vem para substituir o Campo da Graça. Antes da Fonte Nova, onde ela é até hoje, nunca trocou de lugar, né? Sempre foi na Fonte Nova, ou sempre foi no Dique do Tororó, a Fonte Nova. Antes tinha um campo na Graça, o Campo da Graça. Era onde hoje é o McDonald's. Sabe aquele no final da Vitória tem a rotatória, você pega lá dentro da Barra, ali tem o McDonald's ali, né? Indo pra Graça tem o McDonald's. Onde é o McDonald's? Era o Campo da Graça, certo? Então ali era o principal estádio da cidade, era o Campo da Graça. Foi onde, por exemplo, jogou Popó, o artilheiro do povo, o maior jogador da história do Ipiranga, Apolinário, mais conhecido como Popó, ídolo de Irmã Dulce, né? É o artilheiro do Campo da Graça, né? Foi a época ali do auge, nos anos 30, 40, foi o auge do Ipiranga. Né? O Ipiranga tinha Popó, o atacante Apolinário, mais conhecido como Popó, né? Talvez seja o primeiro Popó notável da Bahia, o segundo é o Popó do boxe, né? Mas Apolinário foi um grande artilheiro ali do Campo da Graça, fez muito sucesso, jogou bola demais, chegou a inclusive a jogar no Flamengo.
certo? O queridíssimo Apolinário. Ali é ídolo de Irmanduce. Vocês procurarem aí depois Irmanduce falando sobre futebol. Irmanduce fala que o melhor jogador que ela viu jogar foi Popó lá no Campo da Graça, certo? Ali, ó, no Campo da Graça, minha cidade, Miguel Calmon foi vice-campeão do Intermunicipal em 66. Que beleza! Olha que lembrança por isso. Inclusive o Intermunicipal merece uma coisa só pra ele. Popó do Maculelê, esse é o Roosevelt, grande professor de história. Sou fã de Roosevelt é maravilhoso. Sigam Roosevelt, professor de grandes figuras, certo? Então, resultado: Campo da Graça era o grande estádio da cidade de Salvador. E depois, em 51, vai ser inaugurada a Fonte Nova, que tem uma história maravilhosa. Para quem não sabe, em 1950 teve a primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, certo? 1950 teve a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, vários estádios foram construídos para receber a Copa do Mundo. O principal deles, o Maracanã, mas também o Pacaembu, lá em São Paulo, o estádio do América Mineiro, lá em Minas Gerais, o estádio do Café, se eu não me engano, lá em Londrina. Então, alguns estádios foram construídos. E no Nordeste ia até Copa do Mundo. A Copa do Mundo do Nordeste teria como sede que cidade? Salvador. E para receber a Copa do Mundo em 1950, Salvador não podia jogar com o Campo da Graça, que era um campo muito pequenininho, as arquibancadas pequenas, tinha um lado que era vazado para a rua, então tinha gente sem pagar ingresso que conseguia assistir o jogo. Então vamos construir um grande estádio em Salvador. Para quê? Para a Copa do Mundo de 50. Qual foi o resultado? As obras atrasaram tanto que teve a Copa do Mundo e a Fonte Nova não ficou pronta, sendo inaugurada só em 1951, certo? Então fica aí um atraso nas obras, né? A Fonte Nova foi o nosso primeiro metrô. Prometeram, mas ninguém entregou. Rimou, certo? Resultado: em 1951 é inaugurada a Fonte Nova, só com o anel de baixo. Se a gente parar para pensar, a Fonte Nova ela hoje tem 3 anéis, né? 3 níveis de arquibancada. Antes da Fonte Nova atual, a antiga tinha 2 níveis de arquibancada. Mas quando ela foi inaugurada em 51, só tinha um nível, só o primeiro anel ali de baixo. Em 71, 20 anos depois, é construído o segundo anel da Fonte Nova. Ou seja, foi uma obra que foi feita sem ser o projeto original, respeitando só o formato de ferradura, né? Então, quando alguém fala assim, você está escutando o rádio e o cara está narrando que o time está atacando pro gol do Dick. O gol do Dick é para aquele lado de arquibancada não termina, que tem aquele espaço onde hoje em dia tem show. E o gol da ladeira, né? O gol da ladeira, o gol da fonte, é o outro lado onde a arquibancada é completa, certo? Se eu não me engano, hoje é o setor norte, é ali a arquibancada atrás do gol, certo? Então foi inaugurado em 71 e aconteceu uma tragédia. A primeira tragédia da Fonte Nova foi em 1971, quando se inaugurou o segundo anel. Teve uma rodada dupla, né? Foi, se eu não me engano, foi Bahia e Flamengo, Vitória e Grêmio. Os 2 jogos no mesmo dia, certo? Os 2 jogos no mesmo dia ali. E inaugurou o anel de cima, e o anel de cima estava com cimento fresco. Fresco não, cimento novo. Sabe quando o cimento está fazendo aquela poeira ainda? Né? Tá levantando poeira. Resultado, as pessoas estavam com receio de jogar ali. A galera começou a pular, subiu um poeirão e alguém gritou que a Fonte Nova estava caindo. O pânico tomou conta da galera, uma histeria geral, e aconteceram diversos acidentes, pessoas se jogaram, enfim, uma confusão retada. E houve uma tragédia, muita gente se machucou nesse dia por conta de uma histeria coletiva. Então, evitem histerias coletivas, evitem essas loucuras aí, certo? Fiquem na manha, não dê ouvidos às fake news, porque uma fake news matou gente na Fonte Nova. Bizarro, certo? Eu vi alguém perguntando aqui do Balbininho. O Balbininho também é dos anos 70. Essa obra de modernização da Fonte Nova nos anos 70 também criou o Balbininho, o estádio Antônio Balbino, certo? O ginásio, né? Antônio Balbino, o Balbininho, que deve, quem é de Salvador, deve ter muitas recordações lá da época das Olimpíadas da Primavera, os Jogos da Primavera, né? Que tinham suas finais no Balbininho e tinham suas finais lá
na Fonte Nova também, o pessoal do atletismo corria lá. Enfim, na época que a Sudesb fazia alguma coisa pelo esporte, ali nos anos 90, início dos anos 2000, os Jogos da Primavera maravilhosos, reunindo escolas públicas e particulares no Balmininho e lá na Fonte Nova. Que delícia! Troquei muito soco no Balmininho, inclusive, vale lembrar, né, também falar de soco e de Balmininho, as grandes lutas entre Holyfield e Todo Duro eram sempre no Balmininho. Era ali que fechava os pau entre Holyfield e Todo Duro. Talvez a maior rivalidade do esporte brasileiro seja Reginaldo Holyfield e Todo Duro saindo na mão no Balmininho. Momentos históricos do esporte baiano aconteceram lá. Porém, com a Copa do Mundo de 2014, o Balmininho foi demolido e no seu lugar foi construído nada. Foi construído um estacionamento, né? Fica aí a reflexão para vocês. Nessa mesma época que foi feita o Balmininho, foi feito também a piscina olímpica da Sudesb, que ficava na área da Fonte Nova, né? Essa piscina olímpica, ela foi responsável por revelar Edivaldo Valério, o Bala, né, que ganhou a medalha de bronze na Olimpíada, no revezamento de natação do Brasil, junto com Fernando Scherer, com Gustavo Borges e outro cara que eu não lembro, certo? Mas depois procurem Galvão Bueno narrando essa medalha de bronze de Edivaldo Valério, Edivaldo Bala. Maravilhoso, arrepia tudo, muito melhor do que ele narrando o Michael Phelps, certo? Então, senhoras e senhores, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live da História do Futebol. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou ler para responder, que eu ainda tenho 10 minutos de live aqui, então dá tempo de a gente trocar uma ideia aí sobre o futebol baiano. Se vocês souberem alguma dúvida e eu souber responder, manda para nós. Esqueci uma coisa. Até os anos 80, certo? Até os anos 80, início dos anos 90, a Fonte Nova vai ser a grande praça esportiva de Salvador. Então, tanto Bahia, quanto Vitória, quanto Galícia e o Ipiranga, todo mundo vai jogar lá na Fonte Nova até que é inaugurado o estádio Manuel Barradas, certo? Então, o Barradão, ele é dos anos, final dos anos 80, dos anos 90, e a partir de 94, 95, o Vitória vai mandar seus jogos definitivamente lá. Então, o Vitória ganha, a Salvador ganha a sua segunda praça esportiva, que é o estádio do Barradão. É importante falar sobre o estádio do Barradão, não só pela questão de ser estádio do Vitória, etc., e de dar uma rivalizada nisso aí, mas principalmente porque o estádio do Barradão é responsável pelo fim do lixão no bairro de Canabrava e por ações sociais muito importantes para o bairro de Canabrava de 7 de abril, certo? O fato do Vitória ter se mudado para o Barradão de vez vai colaborar com o desenvolvimento daquele bairro e principalmente vai fazer com que Salvador ganhe seu primeiro aterro sanitário, segundo, acaba com o lixão naquela região ali, e terceiro, faz com que o bairro de Canabrava de 7 de abril comece a ser observado com carinho, certo? O pessoal está falando aqui nos comentários, é isso mesmo. O Barradão é fundado, ele é inaugurado em 1986. Porém, o Vitória só vai usar o Barradão de fato mesmo como seu campo, com frequência, a partir dos anos 90, que é exatamente quando o lixão ele é desativado e o Salvador passa a ter um aterro sanitário, que é a maneira correta de tratar o lixo, é através de aterros sanitários, não de lixões em que o lixo fica ali exposto, etc. Então, o Barradão é muito importante para a história do bairro de Salvador, certo? Ou para o bairro de Canabrava, para a cidade de Salvador. Isso mostra como o futebol ele vai se popularizando. Então, o Bahia tem fama de ser um clube de massas. De fato, tem a maior torcida do estádio. Por outro lado, ele tem uma origem elitista, tem a origem do Baiano de Tênis, na Associação Atlética, certo? E hoje joga no centro da cidade, joga no estádio que é no centro da cidade. Já o Vitória tem a origem mega elitista no corredor da Vitória e hoje joga no bairro popular. O Vitória hoje joga na periferia de Salvador, enquanto o Bahia joga no centro. Fica aí uma curiosidade para ver como a história, ela muitas vezes se torna dinâmica e vai mudando. O pessoal está perguntando de Pituaçu, o estádio de Pituaçu, o estádio metropolitano de Pituaçu. Ele vai ser inaugurado, deixa eu achar aqui nas minhas anotações, que eu anotei alguma coisa sobre Pituaçu aqui.
Beleza. O estádio de Pituaçu, ele vai ser fundado também ali nos anos 80. Estádio Metropolitano para desativar a pista olímpica da Fonte Nova. Então a Fonte Nova não ia ter mais a pista olímpica para os esportes olímpicos, de corrida, etc. E o Estádio Metropolitano de Pituaçu, ele é inaugurado primeiro para isso. Me corrija se eu estiver errado, que onde é a Fonte Nova era o primeiro lixão da cidade de Salvador. Também, você tá certo. Mas aí foi desativado bem rápido, viu? Na verdade foi desativado antes da Fonte Nova, se eu não me engano. Mas agora você me pegou com essa dúvida do lixão aí, viu? E aí é o seguinte, Pituaçu então vai ser construído para ser o Estádio Olímpico de Salvador. O estádio com pista olímpica para ter corrida, enfim, os esportes olímpicos. Certo? Daí, a fundação do estádio, que depois vai ser reformado, né? Quando a Fonte Nova cai, a segunda tarde da Fonte Nova, num jogo entre, se eu não me engano, Bahia e Vila Nova. O Bahia estava subindo da terceira divisão para a segunda. É um jogo que foi 0-0, a Fonte Nova caiu, 7 pessoas morreram. Muito triste, a Fonte Nova ficou fechada por um tempão. Nesse caso, quando a Fonte Nova caiu, é importante botar alguns pontos nos is. O Bobô, que era diretor da Sudesb, liberou o segundo anel da Fonte Nova, que estava interditado para o Bahia jogar, certo? A própria diretoria do Bahia fez pressão para liberar o segundo anel da Fonte Nova, para poder vender mais ingressos, ganhar mais dinheiro de bilheteria, porque o segundo anel da Fonte Nova estava interditado desde o começo do ano, por falhas estruturais. Então é importante ficar ligado que seu Marcelo Guimarães, essa diretoria mais antiga do Bahia, certo? Junto com o Bobô, que apesar de ser ídolo do Bahia, certo? Era diretor da Sudesb e liberou o segundo anel da Fonte Nova sem que fossem feitos os reparos que a Condé exigia, certo? Então a Condé e a Condesal foram lá. Seu Marcelo Guimarães, seu Bobô, tem culpa no cartório pela segunda carreira da Fonte Nova. Porque avisaram que não tinha condições de receber a torcida ali, liberaram e a Fonte Nova caiu. Isso é importante colocar aí, viu? Você que é Bahia, goste de Bobô, mas saiba que Bobô traiu a torcida do Bahia. E alguém perguntou aqui, acho que agora dá para finalizar. Alguém perguntou onde é que surge a rivalidade Bahia e Vitória. Por muito tempo, que nem eu falei no começo, o grande clube da cidade, o clube de maior torcida, era o Ipiranga. Certo? E o Ipiranga, ele era rival do Vitória. Existia uma rivalidade Ipiranga-Vitória muito forte, até porque o Bahia só vai surgir em 1931, né? Quando o Bahia surge como um clube profissional e da união de dois times que eram fortes. O time do Baiano de Tênis e o time da Associação Atlética, eles dois eram times fortes. Então é como se você pegasse os melhores jogadores de dois times para fazer um só. Então o Bahia já surge com um time muito forte e começa a disputar ali com Ipiranga e com o Vitória, certo? A questão toda é que com o passar dos anos o Ipiranga acaba, né? O Ipiranga começa a não ter mais dinheiro para disputar profissionalmente com o Bahia e com o Vitória, principalmente a partir dos anos 50. Quando o Vitória resolve que vai ser profissional, né? Então o Vitória se torna profissional em 1955. O Vitória passa a ter atletas profissionais de futebol, com o dinheiro que o clube tinha. Isso vai fazer com que então se desenvolvam duas forças. O Bahia, né, que vai ocupar o lugar do Vitória durante 20 anos, aí, entre 30 e 50, e vai disputar muito com o Ipiranga, né? E a partir dos anos 50, o rival do Bahia vai ser de fato, de vez, o Sport Clube Vitória, porque o Vitória passa a ser profissional. E ser profissional vai fazer com que, né, ele consiga dar testa com os elencos do Bahia, que na época já era o time mais forte do estado, principalmente pela questão financeira, né, e política. Beleza? Então a rivalidade vem daí, vem da questão de terem, por muito tempo, terem os times mais fortes. Isso vai acelerar o processo de rivalidade entre os clubes. Não tem uma origem histórica da rivalidade, do tipo, sei lá, na Escócia. Na Escócia tem o Celtics e o Rangers. O Celtics é o time dos protestantes e o Rangers é o time dos católicos. Aqui não tem isso, né?
Bahia e Vitória são time, por algum tempo existia a questão do Ipiranga ser o time das massas, o time das pessoas negras, o time das pessoas pobres. Bahia e Vitória seria o time das elites. Então existia assim aí uma rivalidade histórica. Mas a partir do momento que o Ipiranga começa a não conseguir manter times competitivos no campeonato, por uma questão de recurso mesmo, a parada começa a ser uma disputa entre Bahia e Vitória, mas aí uma disputa esportiva que com o passar do tempo vai se tornando uma disputa de rivalidade, né? De criando-se torcidas rivais, até porque muita gente fala que boa parte da torcida do Ipiranga, quando o Ipiranga deixou de ser aquele time forte, etc., uma galera que era de Ipiranga passou a ser Vitória. Então essa galera que deixou de ser Ipiranga e passou a ser Vitória, engrossou a rivalidade, né? Então meio que diversos torcedores de Ipiranga começaram a torcer por Vitória, porque o Vitória mostrava condições de bater no Bahia, de ganhar do Bahia. E como existia assim muita rivalidade entre Bahia e Ipiranga, a torcida do Vitória deu uma crescida aí, e muita gente passou a ter raiva do Bahia, querer que o Bahia perdesse, mas não necessariamente por ser Vitória, né? E sim por ser Ipiranga. Tô com dúvida não, continue fazendo uma live assim, você é foda, sou sua fã. Muito obrigado, Bia. Cezinha, Rude Santos, Roberto Cavalo, meu batedor de falta, só futebol baiano. Roberto Cavalo batia muita falta. Ele e Ramon Menezes. E aí, para fechar então, quero destacar aqui uma coisa muito importante. Alguns atletas que fizeram sucesso no Bahia e no Vitória. Talvez o mais famoso seja Osni. Osni, que foi um ponta ali que jogou no Bahia, jogou no Vitória. Coisa boa, coisa fina. Jogadoraço, craque de bola. Bebeto Campos, o Wesley Pitbull. Mariana tá comentando uma coisa importante aqui, ó. Tem que acabar o futebol. Verdade, Mariana. Tem que acabar o futebol. Futebol virou antro de conservadorismo e de gente safada, certo? E Paulo Mussi, quero mandar um beijo para Paulo Mussi, o pior goleiro da história do Bahia e do Vitória, certo? Pouca gente conseguiu ter essa capacidade de ser tão ruim nos dois times como Paulo Mussi, certo? Preto Casagrande. Preto me lembra de uma história maravilhosa. Isso aqui eu tenho que contar. Quando eu era guri, um dos primeiros bavis que eu fui assistir no Barradão foi na época de Preto Casagrande. Preto era da base do Vitória. E o Bahia tinha um zagueiro chamado Parreira. E corria uma fofoca aqui em Salvador de que Preto Casagrande tinha pegado a mulher de Parreira, zagueiro do Bahia. E aí quando começou o jogo no Barradão, a torcida do Vitória começou a cantar que Preto comeu a mulher de Parreira, Preto comeu a mulher de Parreira, Preto comeu a mulher de Parreira, Preto comeu a mulher de Parreira. Deu uma voadora em Preto no meio de campo e foi expulso. O Vitória ganhou o Bavi. Então eu tenho essa lembrança, um de que Parreira é corno, dois de que Preto, eu nunca imaginei que Preto ia acabar jogando no Bahia, porque eu achava que Preto era muito Vitória, certo? E terceiro, que o Vitória ganhou um Bavi porque Parreira foi expulso, que bateu em Preto, e Parreira ficou com fama de corno. Então o primeiro tufão da história do futebol foi Parreira, não foi Murilo Benício. Quero deixar essa curiosidade para vocês aí. Coisa maravilhosa essa história de Preto comendo uma mulher de Parreira. Se vocês conhecerem Preto Casagrande, por favor, perguntem para ele se hoje em dia ele admite ou não que ele deu corno no zagueiro Parreira, zagueiro do Bahia. Filha, ninguém sabe, negão. Ninguém tem certeza se Preto comeu a mulher de Parreira ou não. Sei que a torcida gritou isso. A torcida do Vitória, ela tem essa parada. Ela não respeita ninguém. Ela não respeitou Vitor Ramos. Vitor Ramos, a torcida chamava de Tufão. Na época passava a novela de Carminho e Tufão, né? E Tufão era um jogador que tinha, né, problema ali de fidelidade do seu casamento. E Vitor Ramos namorava com Nicole Balls, a Paniquete, né? E aí a galera dizia que, né, enfim, Vitor Ramos tinha também esse problema aí de fidelidade no casamento. Uma história que eu lembro com muito carinho do futebol baiano é Preto Parreira, Vitor Ramos ser Tufão. Alguém aí lembra de mais alguma história curiosa, por favor? Contem. A voadora aconteceu, ele caiu fazendo sinal do chifre, tá vendo aí?
Rapaz, que coisa maravilhosa. Eu adoro essa história de Preto e Parreira. Uma outra história legal aí de Bavi que tá no meu coração é, né, o 6-5, o maior Bavi da história. Isso aí até a torcida do Bahia tem que concordar, que o Bavi do 6-5, o Bavi de Índio, em que Índio fez 4 gols, um jogo com 3 viradas, né? O jogo começa 1-0 pro Vitória, 2-1 pro Bahia, 3-2 pro Vitória, 3-3 o Bahia empata, o Vitória faz 5-3, o Bahia faz 5-5 e no final do jogo o Índio faz seu 4º gol na Fonte Nova, 6-5, um jogo maravilhoso, um jogo de loucura, de catarse. Índio deu fechado na Mamu, fechou o pau na ladeira da fonte, deram a volta na Fonte Nova e era um Bavi que não valia nada. A melhor parte é essa, era Bavi de turno. Não era final de campeonato, não era nada disso. Então a coisa maravilhosa daquele Bavi, talvez aí pros tricolores, o Bavi marcante seja o Bavi de Raudinei, né? Raudinei aos 46, se eu não me engano. Raudinei fazendo aí uma gracinha para quem é Bahia e tá assistindo a live. Raudinei que o Bahia perdendo o jogo vai lá e Raudinei desempata, mas foi 2-1, né, negão? 2-1 não se compara a 6-5. Time de Série C se enfrentando. O atacante do Vitória, Índio, revelado pelo Ipitanga, afinado Ipitanga. O Ipitanga que deu ao futebol baiano Índio, Garrinchinha e Binedine Bidani, Bida, que jogou no Vitória, certo? O Ipitanga que fazia festa quando jogava contra o Bahia, fazia muito gol. O Ipitanga sempre ganhava do Bahia, certo? Então, Índio era o atacante do Vitória e o atacante do Bahia era Fábio Saci, né? Fábio que era um negão que fazia gol e pulava na perna só. Então ficou conhecido como Fábio Saci. Então esse Bavi de Índio com Fábio Saci, pelo amor de Deus, uma coisa assim deliciosa, né? A gente precisa lembrar dessas épocas. O Bahia, o Vitória, que tinha o zagueiro Sandro Careca, o goleiro Emerson Ferretti, né, que era do Bahia, foi pro Vitória. E o Bahia que tinha um zagueiro chamado Reginaldo Cachorrão. Aqui bem, o futebol baiano tem umas coisas assim, que eu acho que eu vou fazer uma outra área só falando assim de casos do futebol, certo? Então, senhoras e senhores,